Não sei quantos de vocês já viram aqueles anúncios de casas na Itália por apenas €1. Parece até mentira, né? Mas algumas prefeituras, principalmente das regiões da Sicília, eu vou gastar meu italiano aqui que eu fiz um ano. Então, Sicília, Sardenha e Abruzzo, né? Elas criaram esses programas de revitalização para as cidades que estavam correndo um risco de despovoamento, né? Mas é óbvio que o custo, né, não era apenas €1. As casas de €1, na verdade, quando você entrava nos sites lá do programa da prefeitura, na verdade você olhava as fotos e perguntava assim, ué, cadê a casa? Né? Algumas você não sabia nem onde estavam, onde começavam, sem teto, às vezes sem porta, sem nada, no meio do mato. Alguns terrenos você olhava e você não sabia onde começava ou terminava o terreno. E eu falo isso porque eu já quis cair nesse golpe. Eu lembro que quando eu vi esse anúncio, eu fui correndo para procurar e pensando assim, meu Deus, eu tenho R$10, R$10 eu acho que vale €1, né? Na verdade, não é um golpe, mas assim, as casas por €1 não são casas habitáveis, né? As casas que talvez você conseguiria habitar, elas custavam um pouco mais do que isso. E, na realidade, você tinha que assinar um termo de compromisso, porque você deveria reformar, né? Você teria que arcar com os custos da documentação, e você era obrigado a morar, né, ou fazer ali um negócio para que, né, a cidade pudesse girar. E o que acontece nessas cidades, né, são pequenas vilas, pequenas cidades, assim, são cidades mais em zonas rurais, e que estão sendo abandonadas pelos jovens que saem dessas cidades para ir para os grandes centros à procura de emprego, né? E essa saída das pessoas da zona rural para as zonas urbanas não é uma coisa só da Itália, né? Isso é meio que mundial. Segundo o IBGE, a gente tem 87% das pessoas hoje morando em áreas urbanas no Brasil. É um número bem alto. 87% das pessoas moram em áreas urbanas. E segundo a ONU, até 2050, a gente vai ter 68% da população mundial vivendo nessas áreas urbanas. E por que eu estou falando isso? Porque o capítulo 11 ele fala justamente de um repovoamento da cidade, né? Porque a cidade, sem pessoas, ela não tem por que existir, né? Ela não cumpre a sua função, não cumpre o seu propósito. Então, assim como essas prefeituras, né, na Itália, elas criaram esses programas para repovoar, né, a cidade, aqui o que a gente vai ver é isso. É um programa, uma iniciativa, né, da liderança de trazer as pessoas de volta para Jerusalém para que elas repovoassem a cidade. E essa cidade acabasse, né, não deixando de existir. Agora, se você olha para esse capítulo 11, né, como eu comentei, talvez assuste um pouco porque a gente tem uma lista muito grande de nomes. E talvez, né, se você está acostumado com a gente seguindo capítulo por capítulo e você se depara com um capítulo como esse, a ansiedade bate, né? Porque você nunca sabe, poxa, será que vão ler todos esses nomes aqui? E, na verdade, a ansiedade bate mais na gente ensinando, porque quando a gente abre e vê assim, fala, meu Deus, o que eu vou falar? Mas esse talvez seja um bom capítulo para você, se você tiver com insônia durante a noite. Você pode ler todos esses nomes e talvez você vai conseguir dormir. Mas a gente acredita também que a palavra do Senhor, toda a palavra do Senhor, ela é proveitosa para ensino, para correção, para exortação, para nossa instrução. Então, a gente tem algo aqui do Senhor, uma porção do Senhor para nós nessa noite. E a gente vai focar nos 2 primeiros versículos, porque, na verdade, os 2 primeiros versículos eles são um resumo dos demais. Então, tudo que acontece ali do 3 até o 36 é um detalhamento, né, desse repovoamento. Mas
o que a gente tem no versículo 1 e 2 é aquilo que a gente precisa concentrar nossa atenção nessa noite. Tá bom? Então vamos ler o versículo 1 e 2, que diz assim: Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Então, quando nós olhamos para todo esse rolê aqui de Neemias, a pergunta que muitas vezes nós fazemos é: por que esse esforço de reconstruir essa cidade? Né? Nós falamos aqui o motivo, né, de reconstruir os muros, que era uma questão de segurança, de estabilidade, de identidade. Mas a questão é, por que tanto esforço em manter essa cidade existindo? E talvez a resposta para isso seja o próprio título que essa cidade recebe aqui no primeiro versículo. Se você olhar ali, qual é o título que Jerusalém recebe? Qual? Santa Cidade. E por que Jerusalém recebe esse título? Se nós formos olhar para Deuteronômio 12, lá em Deuteronômio 12 diz que o povo de Israel deveria buscar um lugar onde Deus iria pôr o seu nome e a sua habitação. E aí eu gostaria que a gente fosse lá em Deuteronômio 12, 11, que diz assim: Então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que lhes ordeno: os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. Então, aqui começa o fato pelo qual essa cidade recebe esse nome. Porque Deus disse que haveria um lugar em que Ele iria habitar o seu nome. E como que isso se concretiza? Isso começa quando Davi, ele peca contra o Senhor. O Senhor, então, derrama um castigo sobre o povo. E aí Davi compra um terreno a qual ele escolhe fazer um altar para o Senhor e sacrificar e fazer sacrifícios e ofertas pelo seu pecado. E aí o que acontece, essa história está lá em 2 Samuel 5, o que acontece é que o Senhor recebe esse sacrifício e aquela praga que Deus havia derramado, ela cessa. E quando a praga cessa, Davi entende que não só o sacrifício dele foi aceito, como também aquele lugar foi aceito. E aí lá em 1 Crônicas 22, 1, diz assim: Este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocausto para Israel. Então, esse lugar que Davi compra para fazer esse holocausto, foi o lugar que depois o filho dele, Salomão, escolhe para construir o templo. E aí, quando o templo é construído, esse lugar vira oficialmente o centro da adoração do povo de Israel. Então, esse se torna o lugar onde Deus coloca o seu nome. E por isso Jerusalém se torna, então, a cidade santa. Essa é uma das cidades mais citadas na Bíblia. Nós temos a cidade de Jerusalém sendo citada mais de 800 vezes, 660 vezes só no Antigo Testamento, 146 vezes, mais ou menos, no Novo Testamento. Essa cidade é a cidade onde Jesus morre, é a cidade onde Jesus ressuscita, e é a cidade onde nós ainda temos algumas profecias para se cumprirem acerca da volta de Jesus. O meu ponto aqui, seria muito difícil passar por esse texto e não falar acerca de Jerusalém. Eu sei que hoje a gente tem, talvez, questões políticas que incomodam muitas pessoas, mas eu gostaria de dizer que reconhecer a importância de Jerusalém não significa reconhecer que tudo aquilo que o Estado de Israel faz seja correto. Mas a gente precisa entender
que essa foi a cidade que Deus escolheu para colocar o seu nome, e que ainda nós temos algumas profecias sobre essa cidade que estão relacionadas à volta de Jesus. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente olhasse para esse texto é essa questão de Jerusalém como cidade santa e uma cidade importante até os dias de hoje. Ok? Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós temos uma coisa muito interessante na Nova Aliança. Porque na Nova Aliança, Jesus se torna o centro da adoração e nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. Então, quando Jesus está lá no templo, nesse templo que nós acabamos de falar, quando Jesus está lá no templo e ele vê os cambistas ali, ele vê os vendedores ali, Jesus se revolta com aquela situação, ele faz um chicote ali e desce a ripa na galera. E quando o povo vê isso, eles vão para Jesus e falam assim: com qual autoridade você está fazendo isso? Quem te deu autoridade para fazer uma coisa dessa? E Jesus responde assim, em João 2,19. João 2,19. Diz assim: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus pensavam que Jesus estava falando desse templo. E aí eles falam assim: como que o Senhor vai destruir esse templo que demorou 46 anos para ser edificado e construir em 3 dias? Jesus não estava falando daquele templo, mas estava falando dele, que ele morreria e ressuscitaria em 3 dias. No próprio texto, vai dizer que Jesus estava se referindo a ele. E assim como o templo era esse lugar central da adoração do povo, onde os sacrifícios eram feitos pelos pecados, e aonde era a forma como o povo se aproximava de Deus, Jesus agora se torna esse sacrifício definitivo. Ele faz isso para a remissão dos nossos pecados, e ele se torna o único mediador entre Deus e o homem. Nós sabemos que, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que havia a figura de um sumo sacerdote, que era aquela pessoa que levava a súplica do povo diante de Deus. E agora, no Novo Testamento, nós temos Cristo como sumo sacerdote, a qual é o nosso mediador, né? Aquele que leva, então, as nossas súplicas até Deus. Então, nós passamos a ter acesso e um relacionamento com Deus através daquilo que Jesus faz. Nós vimos que o templo ele havia sido escolhido também para que o nome de Deus habitasse nele. Ou seja, para que o nome de Deus fosse reconhecido entre as nações. Mas olha que interessante, quando nós nos aproximamos de Jesus e colocamos a nossa fé em quem Ele é e naquilo que Ele fez na cruz, a Bíblia diz que nós passamos a ter o Espírito Santo dentro de nós. Então Paulo vai dizer assim, lá em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E mais para frente, lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo. Vocês foram comprados por alto preço, que significa o sangue de Cristo. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós, como habitação do Espírito Santo, somos chamados a glorificar a Deus, fazendo com que o nome dele agora seja conhecido na cidade. Veja que interessante, o templo havia sido construído, o templo carregava esse nome de Deus, essa presença de Deus, e agora, no Novo Testamento, Cristo então toma esse lugar, ele é o centro da adoração, ele é o sacrifício perfeito e definitivo, e nós nos aproximamos então do Senhor, passamos a ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, e nós carregamos o nome do Senhor. E nós carregamos essa habitação de Deus dentro de nós. Tiago fala um pouco sobre isso, né? Acerca dos gentios, que são todos nós que estamos aqui, porque eu acho que não tem ninguém que seja, né, judeu. Tiago fala que Deus havia feito um povo para o seu nome. Um povo que iria carregar a reputação e a glória de Cristo.
a glória de Deus. Por isso que Jesus fala para que os seus discípulos, lá em Atos, esperem pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo viria sobre eles, e quando o Espírito viesse sobre eles, eles seriam então testemunhas poderosas de Cristo, do Evangelho de Cristo. E eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, porque quando nós pensamos sobre cidade, e pensando, né, nesse templo esse templo dentro de uma cidade, sendo construído para que o nome de Deus fosse conhecido na cidade, quando nós olhamos para o Espírito Santo habitando dentro de nós, e quando olhamos para as palavras de Cristo, falando que quando o Espírito Santo viesse sobre nós, nós seríamos suas testemunhas, nós deveríamos pensar o quanto essa cidade precisa que nós, cheios do Espírito Santo, levemos o nome do Senhor. Agora não é mais um templo, não é mais um lugar. Por isso que nós temos a nossa oração de envio, que nós somos enviados para fora da igreja. Porque nós carregamos o nome de Deus, nós carregamos a presença de Deus. E deveríamos fazer com que isso fosse conhecido na nossa cidade. Fosse conhecido no nosso trabalho, fosse conhecido onde nós estudamos, fosse conhecido onde nós estamos tendo nosso tempo de lazer. Porque no templo era o lugar onde as pessoas iam para se conectar com o Senhor. E agora nós levamos a mensagem do Evangelho para que as pessoas consigam se conectar com o Senhor. Então Jesus se torna o centro da adoração e nós se tornamos então o templo do Espírito. Mais uma coisa, quando nós olhamos para esses 2 versículos aqui, as pessoas são mais importantes do que os projetos. No capítulo 3, nós tivemos uma lista de nomes de pessoas que trabalharam na reconstrução do templo, na reconstrução do muro. E lá mostra a função de cada pessoa. Quando nós passamos pelo capítulo 7, nós vimos também uma lista de nomes de pessoas que entraram em Jerusalém 100 anos antes de Neemias. Quando nós passamos pelo capítulo 8, nós tínhamos uma outra lista de pessoas que estavam reunidas para ouvir a palavra de Deus. Quando nós entramos no capítulo 10, domingo passado, nós vemos mais uma lista de nomes de pessoas que assinaram um documento se comprometendo a priorizar a palavra de Deus, a priorizar a Escritura na sua vida. E aqui nós temos mais uma lista de pessoas que agora então vão habitar em Jerusalém. E quando nós olhamos para isso, nós vemos claramente que não adianta uma lista com tantas pessoas, na verdade, assim, a gente vê que não adianta uma cidade sendo reconstruída sem que haja pessoas para habitar nessa cidade. E isso é tão real para nós, porque quando nós falamos sobre igreja, muitas vezes a gente está acostumado a pensar em igreja como um prédio, como uma localização. Por isso, às vezes, a gente fala assim, estou indo para a igreja. Esqueci meu casaco na igreja. Tem um restaurante perto da igreja. A gente sempre usa a palavra igreja como uma posição geográfica. E a gente muitas vezes esquece que a igreja não é isso aqui. A igreja somos nós, né? A igreja é feita de pessoas. E pessoas são mais importantes do que projetos. Por isso que muitas vezes a gente tem algumas igrejas onde as pessoas ficam doentes. Porque muitas vezes, para algumas igrejas, é muito mais importante o projeto, a atividade, a programação, do que as pessoas. E por isso que nós temos um cuidado aqui, às vezes você pode ver, a gente não tem muitas coisas. Né? A gente se encontra durante a semana nos pequenos grupos, mas a gente não é uma igreja com muitas programações. Porque a gente tem uma preocupação com as pessoas aqui, porque a gente sabe, cada um tem sua família, tem que cuidar da sua casa, tem seu emprego. Então, muito mais do que projetos, as pessoas são importantes.
Mesmo que dentro de uma lista de nomes a gente não cite o nome dessas pessoas. E aí a gente pede perdão para elas lá no céu. Mas tudo bem. Eu acho que isso é extremamente importante para nós. De pensar na igreja feita por pessoas. Porque aí, quando você se depara com alguém fora desse ambiente, você ainda tem uma preocupação com essa pessoa. Você ainda considera essa pessoa. O que normalmente acontece quando a gente pensa na igreja como esse lugar, como um lugar físico, é que muitas vezes fora dessas paredes a gente acaba não se importando com as pessoas. A gente não se importa com o que elas estão passando, com o que elas estão sofrendo. E eu sou extremamente grato ao Senhor, porque eu creio que a gente tem vivido algo muito especial, porque a gente tem sido igreja fora dessas paredes. E eu vejo pessoas que se movem e cuidam uma das outras fora dessas paredes. E eu acho que é importante a gente ressaltar o quanto isso é importante. Para a gente olhar para os nossos irmãos fora dessas paredes e cuidar deles fora dessas paredes. É interessante que não significa que os projetos de Deus não sejam importantes. Mas talvez entender um pouco melhor o que é fazer parte dos projetos de Deus. Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas quando a gente morava na Fazenda Rio Grande, a nossa casa tinha um quintal bem grande. E a gente tinha, nosso carro, e eu gostava de lavar o carro no quintal de casa. Eu achava que era mais barato, do que levar no lavacar. E aí, sempre que eu ia lavar o carro, o Samuel pedia para lavar junto. E por várias vezes eu, não, cara, esquece, porque assim, não ia ser mais rápido, não ia ficar mais limpo, na verdade ia atrapalhar. E eu sei que no final das contas ele não queria lavar o carro, ele queria se molhar. E aí, várias vezes eu falava assim, não, deixa que eu lavo, vai brincar lá dentro e deixa que eu faço aqui. Mas uma vez eu fiquei pensando, ele só quer ter um tempo comigo. Ele só quer, estar junto e fazer isso junto. E aí meu coração ficou assim, quebrado, Você pensa, poxa, que pai ruim, que eu sou. E aí eu comecei a chamar ele para lavar o carro junto comigo. E, cara, era assim, demorava o dobro. Era um estresse, porque de repente ele estava esguichando água na vizinha. A vizinha com o varal de roupa e ele molhando o varal da vizinha. E aí eu falava para ele, enxágua aqui. E ele estava espirrando para o alto assim para poder cair nele. E não era nada legal assim. Mas era muito bom ver que no final do dia a gente tinha passado um tempo legal junto. E eu comecei a pensar acerca de como é essa questão dos projetos de Deus nos envolvendo. Porque não vai ser mais rápido, não vai ser melhor. A gente muitas vezes vai atrapalhar, mas o que Deus quer no final disso é que a gente esteja com Ele. Que a gente se relacione com Ele. Ele quer que a gente faça parte daquilo que Ele está fazendo. Porque durante esse projeto, Ele está com a gente. Sabe? E a gente tem um relacionamento com Ele. Por isso que eu falo que os projetos são importantes, mas as pessoas elas são muito mais importantes do que esses projetos. Porque é nesses projetos que Deus muitas vezes quer se relacionar com a gente. Ele quer revelar o seu caráter, Ele quer revelar a sua bondade, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Ele quer nos fazer parte, não porque é como um boneco ou como um trabalhador, mas como um filho. Como um filho que está do lado do pai, que não faz as coisas do jeito que o pai manda, que atrapalha o pai, que às vezes faz as coisas erradas, mas o pai se alegra de estar com o filho.
e Deus se alegra de estar conosco. Por último, mais importante do que a habilidade é a disponibilidade. Quando nós olhamos aqui para o versículo 2, nós temos no versículo 1 uma espécie de dízimos de pessoas. Eles escolheram, tipo assim, a cada 10, um vai morar na cidade. O que para mim, tipo assim, é muito estranho, porque, cara, provavelmente tinha gente ali no meio que, cara, não queria morar e foi meio que obrigado, né, venda a sua casa e vai morar nessa cidade. Só que tem um outro grupo aqui muito interessante, que é um grupo de pessoas que se voluntariaram. De pessoas que falaram, não, a gente vai também. E aí eu fiquei pensando o quanto a disponibilidade ela é muito mais importante do que a habilidade. Porque começando já no próprio fato de que Neemias não era, tipo assim, um grande líder, não era um arquiteto, nem era um engenheiro, e mesmo assim se colocou disponível para poder reconstruir um muro. Quando a gente olha para a lista de pessoas que reconstruíram o muro, não tinha ninguém lá que era tipo pedreiro ou alguém que era tipo extremamente hábil para poder fazer isso, mas estavam fazendo. O que a gente vê nesse livro é pessoas que estão simplesmente se colocando disponíveis para fazer aquilo que Deus quer fazer. E tudo o que o Senhor precisa é de pessoas que estão, sabe, como Isaías, né, que lá no capítulo 6, no versículo 8 de Isaías fala assim, né? Então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. É muito interessante porque hoje tem muita gente que é tipo assim, Senhor, eis-me aqui, envia ele. Parece engraçado, mas é verdade, porque assim, quantas vezes nós tivemos pessoas que falam, cara, tem uma ideia muito massa, cara. Tem uma ideia aqui, cara, que olha, sensacional. Aí a pessoa fala, e você fala, pô, top, cara. Bora fazer então. Vamos ver quem vai fazer então, né? Quantas pessoas que dão ideias, mas elas não querem ir. Elas não querem se envolver. E às vezes, eu sei que muitas vezes nós não nos sentimos prontos, nós não nos sentimos dignos, ou até mesmo habilidosos o suficiente para cumprir o nosso chamado. Eu acho que um dos exemplos mais icônicos na Bíblia é Moisés, né? Lá em Êxodo 3, a gente vê a história de Moisés ali, que ele estava apacentando o rebanho do seu sogro. Quando Deus se revela para ele, chama ele pelo nome, veja que interessante, Deus chama ele pelo nome e Moisés responde, eis-me aqui. Ou seja, Moisés se coloca disponível. Deus então fala para Moisés, olha Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu quero livrar eles da mão de Faraó, eu quero tirar eles do Egito. E Deus fala, e você vai ser essa pessoa que eu escolhi para fazer isso. E a resposta de Moisés foi tipo, quem sou eu para ir até Faraó? Ou seja, qual é a minha habilidade para fazer isso? Mas Deus continua e fala com ele, e fala que ele seria o porta-voz do Senhor. Que ele seria a boca de Deus, tanto diante de Faraó, quanto diante do povo. E aí eu gostaria que você abrisse em Êxodo 4, 11, 12, porque é uma passagem muito bela. E eu acho que vale a pena a gente ler. Êxodo, capítulo 4, versículo 11, 12. Disse assim, porém, Moisés ao Senhor. Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes ao teu servo. Ou seja, nem antes, nem o fato do Senhor falar que eu seria sua boca resolveu alguma coisa. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor. E olha que incrível as palavras de Deus para Moisés. Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá e eu estarei com você, ensinando o que fazer. Veja,
É incrível que o Senhor... Moisés ele não se acha essa pessoa capaz de ser a voz de Deus. Na verdade, a ideia que dá aqui é que Moisés fosse como gago. Então imagina Deus falando para ele, cara, você vai ser a minha voz diante do faraó e diante do povo. E Moisés está, Senhor, se a gente estivesse do lado, a gente falaria assim, Deus, não dá. Não dá. Ele, porta-voz, não. Tem um outro cara aqui, ó, que fala muito bem, o cara é mais eloquente, o cara é desenrolado. E aí Deus fala para ele assim, quem dá boca ao homem? Quem faz surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Mais importante do que habilidade é disponibilidade. Porque Deus concede a habilidade que a gente precisa para fazer aquilo que Ele quer fazer. E eu acho que isso é um pouco totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado na nossa cultura, no nosso mundo. Eu lembro assim, eu nunca fui habilidoso no futebol. Na verdade, assim, nada de habilidade no futebol. E para mim era extremamente constrangedor aquele negócio de tipo assim, escolhe 2 capitães e aí eles vão escolher o time. E aí quando tinha 13 pessoas era assim, né? Você sempre começa pelos melhores. Cara, eu nunca vi um capitão escolhendo os piores, dos piores para os melhores. É sempre dos melhores para os piores. E eu era o que ficava por último. Aí mais constrangedor do que ficar por último era tipo assim, se tivesse 13 pessoas, já tinha 6 para cada lado. Então assim, ou você ficava lá para a próxima, ou assim, o ápice do constrangimento era tipo, um dos capitães falar assim, não, coloca ele no seu time. E aí para piorar, era tipo o capitão assim, aí se sentia assim, cara, o pior de todos, assim. E eu acho que a lógica de Deus é muito diferente da nossa. Até a última vez que eu joguei bola, eu falei para alguém aqui, falei, cara, eu não sei jogar, eu não tenho habilidade. Eu falei, não, vamos lá pela resenha, não sei o quê, vai ser legal e tal. Pois bem, na metade do jogo, a pessoa já estava de cara comigo. E eu falei assim, eu falei para você que eu não sei jogar. Ele falou assim, pô, tu falou que não sabia jogar, mas também isso aqui já é exagero, né? E aí quando a gente olha, por exemplo, para Jesus escolhendo os seus discípulos, Jesus não faz como esse capitão dos melhores para os piores. Jesus não está escolhendo uma seleção. Jesus não está escolhendo, cara, quem é os caras hoje que eu vou escolher e esses caras vão brilhar. Jesus estava chamando pessoas e esses caras estavam levantando e seguindo o Senhor. Porque muito mais importante do que as habilidades que eles tinham, era a disponibilidade que eles tinham para seguir o Senhor. Então, para encerrar nessa noite, esteja disponível para o Senhor. E o restante Ele vai fazer. E o mais importante, lembre-se, Deus se importa com os nomes. Deus se importa com as pessoas. Deus se importa com as pessoas a ponto de Ele estar tão interessado em você, quanto Ele está tão interessado naqueles que estão fora, quanto Ele está tão interessado naquilo que nós fazemos quando Ele nos chama, não por uma questão de trabalho, de mão de obra, mas por uma questão de relacionamento. O que o Senhor quer é se relacionar conosco. Como um pai que ama o filho e quer o filho por perto, assim é o Senhor, nos querendo para perto dele, envolvido com ele, conhecendo quem ele é. Então, quando a gente olhar para o capítulo
11 de Neemias, e a gente olhar tantas pessoas aqui nessa relação, o nosso nome é como se estivesse nessa lista aqui. E Deus nos conhece da forma mais íntima e mais pessoal. E Ele quer estar envolvido na nossa vida, Ele quer fazer parte, Ele quer que a gente olhe realmente para aquilo que Ele fez, porque aquilo que o Senhor fez quando Ele veio a esse mundo e toma uma cruz, é justamente Deus indo em direção a nós. É justamente Deus querendo restaurar esse relacionamento conosco e querendo fazer com que nós sejamos parte daquilo que Ele está fazendo, não por uma questão de projeto, mas por uma questão de relacionamento. Amém?